Obrigado, Tiago, pela apresentação. Uma receitazinha boa aí para gente levar para casa, né? Quem sabe acha também, né? Lá nos nossos sistemas. Então vamos para a pergunta. Quem tiver, vamos fazer, Tiago, fazer 3 perguntas, tudo bem? Acho que você tem caneta aí? Boa tarde, já passou do meio-dia, né? Meu nome é Osmar, sou engenheiro eletricista da Saneago. Uma pergunta para o Tiago. A Embasa sendo uma empresa estadual, uma companhia estadual, como que vocês conseguiram essa isenção do ICMS perante a Cefaz? Boa tarde, Williams, engenheiro eletricista, SEMAI Mogi das Cruzes. Eu ia perguntar a mesma coisa que o meu colega, mas aproveitando, Thiago, esse sistema Apollo, vocês conseguem prever, fazer uma previsão das suas faturas antes da fatura da concessionária chegar? E a partir de 2018, é mais uma contribuição, a partir de 2018, a partir de os consumidores, se eu não me engano, inicialmente com consumo de 500 kWh, vão poder, dos consumidores do grupo B, vão poder optar pela tarifa branca, né? Se você conseguir deslocar os consumidores de baixa tensão, se eu conseguir deslocar o seu consumo da ponta para o horário fora de ponta, a tarifa branca pode ser vantajosa, né? Então, isso inicia a partir de 2018. Essas são as minhas perguntas. Paulo, esse controle de demanda, duas perguntinhas. Esse controle de demanda você faz com o controlador de demanda? É uma pergunta. E a segunda é o seguinte: todas essas iniciativas aí partiram de quem? Desconfiaram tanto assim da concessionária para tomar todas essas medidas aí? Tá. Alô? Ok. Vamos começar pela primeira da Saneago. Por ser empresa do próprio Estado, o Estado precisa abrir mão dessa arrecadação, né? O que foi feito foi uma proposta, porque a Embasa não foi a primeira empresa do Brasil a conseguir essa isenção. Então foi feito um relatório mostrando as vantagens de se isentar ICMS, e o governo colocou uma condição, o próprio governo do Estado. A gente isenta vocês do ICMS, agora o valor da isenção deve ser reaplicado em projetos de abastecimento de água. Então, por exemplo, existe um item financeiro da Embasa que é recurso oriundo do ICMS. Então, obras, ampliação, uma série de outros investimentos é feito justamente com esse recurso que vai deixar de ser repassado diretamente ao Estado. É uma forma do próprio Estado reinvestir, como acionista majoritário, reinvestir na própria empresa. Então, claro, como o Estado é o maior acionista e o ICMS é um valor a ser arrecadado pelo Estado, o Estado, de alguma forma, passa pela boa vontade do Estado. Essa é a questão. Quanto ao Apollo, não prevê. Ele não prevê. O Apollo vamos dizer, é um condensador de faturas eletronicamente. Então, ao invés de você pegar 2.000 faturas e avaliar elas manualmente, a própria Coelba, que a norma obriga, manda esses arquivos de forma digital. E o pessoal de TI da Embasa, eu não sei exatamente no detalhe técnico como ele consegue fazer isso, joga isso num sistema e o sistema mostra para você digitalmente todas aquelas faturas que também são emitidas impressas. Mas, por exemplo, acredito que empresas estaduais de saneamento têm uma série de unidades no interior. E cada fatura é enviada para o interior, para as suas unidades de origem. Então, fica muito complicado você coordenar da capital um monte de fatura ramificada no Estado. Então, esse Apollo, ele é um condensador. Ele coloca tudo dentro do sistema e aí você avalia fatura por fatura no sistema. Então, respondendo a pergunta objetivamente, não prevê nada, não. Ele apenas mostra aquilo que, de fato, foi emitido pela concessionária. Pronto. E, quanto ao controlador de demanda, nós não controlamos demanda via controlador. Por quê? Porque a gente entende que o prejuízo é muito grande em você paralisar um abastecimento
por conta de uma ultrapassagem de demanda. O controlador de demanda, você programa ele, quando bater numa determinada demanda, ele vai derrubar o sistema. Só que isso tem implicações operacionais consideráveis. Você tem transiente hidráulico, você tem problema... Oi? Temos sim. Não, o que há, como nós temos um sistema digitalizado, você consegue verificar o histórico de 12 meses de demanda. É bem provável que os 12 meses futuros seja mais ou menos parecido com os 12 meses anteriores. E você ainda tem uma tolerância de 5%. Então, na verdade, se trabalha sistematicamente e não deixar essa demanda contratada está muito acima do que de fato está consumido. Por exemplo, esse Apollo, ele nos dá a demanda contratada e a demanda registrada. Ele dá esses dois dados. Então, se eu tenho a demanda contratada e a demanda de fato registrada, é uma questão de adequação. Aí, claro, você pode contratar muito acima ou ser mais prudente e contratar ali próximo. E tem que ser um trabalho sistemático, não pode ser feito uma vez por ano, pelo menos uma vez por mês, mas não tem controlador de demanda, não. Assim, e de onde partiu... isso aí eu não sei de falar com muita propriedade, porque eu entrei na empresa em 2010. E esse é um programa que é de 2007. Então, acredito que devem ter percebido alguma coisa anormal e resolveram... Só para ter ideia, a gente fica mais ou menos por mês, a gente retém mais ou menos R$1 milhão da concessionária todo mês, para discutir possíveis equívocos na cobrança. Mais 3 perguntas. Eu vou fazer uma. Sou Frederico da GZ. Ô, Tiago, eu queria que você nos dissesse como é que é esse processo de negociação com a concessionária. Vocês têm um formulário, vocês têm que preencher, justificar. Vocês precisam recorrer à ANEEL, eventualmente, para remediar qualquer coisa. Só explicar isso para a gente direitinho. Vamos fazer mais 2 perguntas. Tiago, Humberto da CAESB. A gente tem um sistema similar a esse, ou que tem a mesma intenção de fazer, né, de receber as faturas de forma digital, num arquivo TXT ou algo parecido. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande de que esse arquivo seja, de fato, igual às faturas em papel. Vocês tiveram esse tipo de problema quando começaram, né, com o Apollo? Então, tem mais uma, né? Tô ansioso. Boa tarde, Mauro da Casal de Alagoas. Parabéns aí pela apresentação, Tiago. Eu queria fazer uma pergunta para você com relação a... Primeiro, uma pergunta, não, mas um fato que aconteceu lá em Alagoas, com a Eletrobras Alagoas, que é a concessionária. Eles postergaram todas as contas para o final do mês. Isso baseado num adendo que tem na resolução, de que eles podem eventualmente fazer uma mudança. Só que eles fizeram isso não de forma eventual, mas sim trocaram todos os faturamentos do dia 5 ao dia 25 para o dia 25 ao dia 30. E com isso eles só conseguem fechar a fatura nos primeiros dias do mês seguinte. Ou seja, a gente só tem acesso ao faturamento lá para o dia 8, 9, o que dá um problema com PIS, COFINS. Eu preciso me creditar de PIS e COFINS, preciso saber do valor. E aí eu tenho um problema porque eu migrando para importação digital, e aí eu ainda tenho que fazer a conferência, com muito menos conta que você, mas dá uma trabalheira grande, porque a gente tem um programa similar, tá? E aí eu queria saber de você se houve essa mudança na Embasa. Eles estão botando telemetria nos medidores, mas isso vai levar muito tempo ainda, então eles estão atrasando o fechamento do faturamento para o mês seguinte. Quer dizer, eles fazem todas as leituras, mas não conseguem entregar a fatura, porque eles têm que fazer toda a consistência de dados para emissão. Essa emissão só vai sair dia 6, se for um sábado, domingo, um feriado, dia 8. Isso tem me atrapalhado bastante. Queria saber se acontece o mesmo lá na Embasa, tá? Ok. Então, a primeira pergunta, quanto a como é que é essa conversa com a Coelba? Com a criação do sistema, então todo mês foi criado em comum acordo com a concessionária, nós emitimos um relatório, o próprio sistema dá, de faturas não liberadas. Então foi feito como um acordo. Faturas não liberadas, nós vamos emitir, fazer um relatório e passar para você, dizendo qual a conta contrato e qual a fatura. E isso começa um processo de discussão entre Embasa e Coelba. Claro, se detectar que nós estamos errados, nós vamos pagar com multa, juros, etc. Tal. Quando detecta que eles estão errados, eles devolvem em dobro corrigido. Acontece muito da concessionária não concordar
com aquele questionamento. Então, nesses casos, aciona-se a ANEEL. A ANEEL já foi acionada uma série de vezes para resolver esse problema. Em 90% dos casos, a Embasa ganhou. Por quê? Porque são falhas que não são justificáveis. Por exemplo, você não registrar um feriado no medidor. Não tem justificativa. Você alterar o horário. Tudo bem, você pode ter esquecido uma série de coisas. Mas não é o consumidor que tem que ser penalizado por esse tipo de coisa. Ah, você não cadastrou o grupo tarifário correto. É uma questão que o consumidor não pode ser penalizado. É diferente por exemplo, às vezes acontece não sei se acontece aqui, mas tem unidades nossas na zona rural que no medidor fica uma série de abelhas, uma série de moribundos, uma série de coisas. E a concessionária alega que não tem como ter acesso. Então, a própria norma lhe dá direito a medir pela média dos últimos meses. Quando é desse tipo, quando ela não teve acesso, ou está numa propriedade onde o medidor ela não, tem uma porteira, uma porta onde ela não consegue entrar, aí nós não podemos discutir. É a média, ela manda a memória de cálculo, a gente confere. Quando é média, você não tem muito o que conferir, porque a média é a média, é o passado, não é o que de fato aconteceu. Mas, no geral, as falhas são injustificadas, né? Então, e a legislação é clara. Quando a falha não é justificável, ela tem que devolver. Mesmo a contragosto. Às vezes a relação fica tensa, às vezes melhora, mas fica nesse vai e vem. E quanto à veracidade do arquivo, aí sempre a memória de massa. Memória de massa. A memória de massa, a concessionária não consegue fazer a fatura sem a memória de massa. Então, é mais provável que a memória de massa esteja mais correta que a fatura. E todos os itens que compõem a fatura estão na memória de massa. A gente só pede memória de massa, obviamente, daquelas faturas que a gente desconfia que tem erro. Então, quando a gente compara a memória de massa com a fatura, aí é onde você consegue pegar o problema do erro. O problema do erro. Então, basicamente, quem diz se a fatura é verdade ou não, ou o arquivo, no caso que foi perguntado, é real ou não, vai ser a memória de massa. O DIC e os indicadores de qualidade a gente não controla, porque eu sinceramente não sei nem como é que controla. Isso é uma metodologia própria da ANEEL e a própria ANEEL que faz esse acompanhamento anualmente. Então, os indicadores de qualidade, isso é importante porque a qualidade, a depender quando ela ultrapassa determinados valores, ela tem que reembolsar, né? Passar determinadas horas sem energia na unidade, ela tem que reembolsar. Isso a gente não chegamos nesse nível de detalhamento, não. E quanto a questão da entrega das contas, o prazo, a primeira coisa tem que ver se ela obedece o ciclo. A legislação diz que a medição tem que estar compreendida entre 27 e 33 dias. Primeiro ponto. Toda vez que tem uma fatura com medição de 35 dias, o sistema bloqueia, não deixa pagar. E quanto ao prazo de entrega, a gente em Salvador, particularmente, que é a central, não temos tido problema, porque 98% dos medidores de média tensão da Embasa já são digitalizados. Então, os problemas e normalmente, como a Embasa é o maior consumidor da Coelba na Bahia, existe uma certa relação de prioridade da Coelba para com a Embasa. Então, a gente sempre recebe as contas, nós ficamos mais ou menos com 15 dias de folga para liberar. Nós não passamos por esse problema que você relatou, não. Nós já ultrapassamos o horário, mas gostaria de saber se mais alguém tem alguma pergunta que queira fazer. Tem mais uma, duas perguntas e aí a gente encerra. Muito bom, Tiago, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Sou Antônio Acorce, da Corsã, Rio Grande do Sul. A propósito dos indicadores, Humberto,
Eu tentei, junto à ANEEL, buscar uma forma de melhorar os indicadores dos alimentadores rurais. Porque a Corsã, como característica, ela tem cidades no interior que buscam mananciais hídricos em área rural. Então, eu questionei a ANEEL se fosse possível melhorar os indicadores, porque nós temos muito problema de queda de energia, queda de tensão, falta de energia. Até agora a ANEEL não respondeu, mas é uma demanda nossa de os alimentadores de área rural, para sistemas de saneamento, buscar-se um indicador de frequência e duração melhores. Era só uma contribuição. Tiago, boa tarde. Nós queremos saber se já aconteceu com vocês a respeito de quando a concessionária deixa de fornecer energia elétrica durante o horário fora do horário de ponta e você é obrigado a trabalhar no horário de ponta, se você consegue o reembolso desse valor cobrado a mais, porque te obrigou a trabalhar no horário de ponta para fornecer água para a cidade. Obrigado. Isso acontece com... Acho que tem mais perguntas? Então eu vou voltar com ele aqui. Idair Bosquen, Samay, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Quando a empresa de energia deixa de fornecer energia, prejudicando toda a estrutura de distribuição de água, qual é o comportamento da Embasa com relação à empresa que deixou de fornecer? E a pergunta é se vocês buscam o ressarcimento, inclusive do prejuízo causado em decorrência da intermitência. Então, só contribuindo com a colocação do colega, a ANEEL recentemente publicou o índice, esses indicadores DEC e FEC das concessionárias do Brasil, e, se eu não me engano, praticamente todas estão fora do que a legislação determina. Todas, sem exceção. E eles argumentam que falta dinheiro, que a modernização e a melhoria desses indicadores passa por tarifa, por repassar o custo pelo consumidor. Tinha até o chamado Inova Rede, que era um programa que ia sair nessa medida provisória agora, e não saiu, que era justamente isso, era a concessionária se comprometer em melhorar os seus indicadores em troca de um benefício na revisão tarifária. Eu não sei se isso passou. Agora, existe também o seguinte, numa medida provisória anterior, acho que é naquela do risco hidrológico, não lembro exatamente o número dela, onde diz que o desrespeito continuamente dos indicadores de qualidade é motivo de perda da concessão. A questão é efetivar essa perda da concessão. Tá aí as distribuidoras do Grupo Eletrobras que nunca melhoraram, inclusive vão ser privatizadas. Então, essa é uma luta diária, queda de tensão, desequilíbrio de tensão, que é o pior, né? Cargas desequilibradas, enfim. A gente não conseguiu avançar nisso aí. Me parece que todas as distribuidoras do Brasil estão praticamente no mesmo caminho. Quanto à falta de energia, isso ocorre com muita frequência. Você tem uma operação regular fora da ponta, o sistema fica parado 10, 12 horas, você precisa voltar a bombear imediatamente. E esse imediatamente, normalmente, é no horário de ponta. Infelizmente, a legislação não permite que o consumo que você fez na ponta seja cobrado como fora de ponta. Ela proíbe. Ela diz que uma coisa não justifica a outra. É uma questão regulatória. A questão do lucro cessante, no caso, seria a forma de se tentar reaver os prejuízos. Quando você vai ler o que a ANEEL pede para você levantar para conseguir ser ressarcido, a cidade já ficou parada 5, 6 dias de abastecimento, porque tem que ir um técnico da distribuidora, verificar a causa, você tem que fazer um relatório. Enquanto isso, o sistema está parado, né? Normalmente a gente tem bomba reserva, coloca para funcionar e depois não tem mais como provar o que se perdeu, o que deixou de perder. Infelizmente, essa é a realidade. A penalização seria um reembolso através desses indicadores que a ANEEL estabelece. Acho que para cada tempo, cada X horas que há uma interrupção no fornecimento, a concessionária devolve um valor, mas é um valor tão irrisório que não compensa o prejuízo que causou. Mas, na prática, a gente nunca conseguiu
restituir absolutamente nada em termos de lucro cessante, de perda de abastecimento. Não ganhamos nada nisso aí. A gente não tem nem dado para fazer o relatório. Utilizamos com muita frequência, sobretudo agora nesse período, lá é o período chuvoso, então trovoada, pronto. Chove, mas você não bombeia. Os rios estavam secos, agora ficam cheios, mas você não bombeia. A gente, uma certa vez, queria repassar o custo do gerador para a concessionária. Só que aí você tem que provar que o problema é dela. Aí é o quinto problema, porque você tem que deixar a unidade parada para ir um técnico, fazer medições, parar, fazer simulações. E quem está no dia a dia do saneamento não tem esse dia todo para fazer testes, não. Mas usa muito gerador e o custo é sempre nosso. 100% das vezes locados. Um custo elevadíssimo. A diesel, tem uma unidade lá, inclusive, que é uma estação de condicionamento prévio, é uma estação de bombeamento de esgoto, a maior da cidade, dentro de Salvador, que quando falta energia, o esgoto é lançado no mar, na praia, numa cidade turística. Qual é a solução que a Coelba deu? Fazer uma dupla alimentação. Sim, se dá problema na subestação, o que adianta eu ter 2 linhas? Então nós estamos agora partindo para colocar gerador fixo. Estamos tentando um contrato com a CPFL, tipo ESCO, né, um contrato de desempenho, então tem uma remuneração fixa a eles, e à medida que for usando, a gente reembolsa o custo do combustível. Uma parcela fixa, uma variável, vai depender da operação. Porque a alocação por nossa parte, ou a aquisição desses grupos geradores, é muito elevada. É uma demanda de 5 megawatts de potência. Aí não... é uma usina térmica, né? Tem. Você fala cogeração, tentar usar os gases de escape para... Só que o problema desse tipo de coisa é que a solar não é energia firme. O que acontece? Ela não tem necessariamente quando você precisa. Então, para a questão de backup, você tem que ter alguma coisa que seja energia firme. Precisou, funcionou. A solar, primeiro que ela não tem potência de arranque, né? Ela não parte. Ela gera uma energia, uma X quantidade de megawatt de hora, mas ela não tem potência para ligar um motor, uma bomba, etc. Tal. Então, nesse caso específico, não tem não é solução para o nosso caso. Bom, o debate é bom, a turma toda do setor, então sempre tem essas questões, mas nós vamos ter que encerrar para o almoço.